Eliana, ainda tá mudo, tá? Ela tentou abrir de novo. Anda com coroas. E... Foi. Posso entrar? Isso, agora estamos te ouvindo. Ah, então tá bom. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para o nosso 4º dia de Semana de Mordomia Cristã, da criação à redenção. Temos aprendido muito essa semana, muito, sobre fé, fidelidade, colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus no altar do nosso coração, dos nossos pensamentos, confiar em Cristo, os 4 T's, né? Templo, talento, tesouro, tempo. Muitos aprendizados nessa semana. Quero que vocês aproveitem esse tempo também aí para compartilhar com um amigo, que estamos começando aí o nosso 4º dia. Compartilhe aí no seu grupo de amigos do WhatsApp, do Facebook. Também aproveitem esse tempo para escrever no chat aqui do Zoom ou pelo Facebook os seus pedidos e os seus agradecimentos, que estamos orando, estamos intercedendo por cada pedido aqui colocado. Vamos agora, então, enquanto você está enviando aí uma mensagem, vamos parar um pouquinho, vamos louvar o Senhor com o nosso primeiro hino. Confia em Deus, hino número 273 do nosso Inário Adventista.
confiar em Deus, porque Ele é um Deus que não falha. É um Deus que está todo o tempo conosco, nos guiando, nos abençoando e derramando bênçãos sem medidas na nossa vida, né? Na verdade, estamos vivendo aí um tempo difícil, complicado de pandemia. Tenho observado tantos pedidos de oração. E hoje vou pedir para o Roger fazer a oração para nós. E, Roger, quero te pedir, né? Até fiz uma relação aqui. Pedir oração pelo pastor Aurelino, para o pastor Marco Tosta, Josué e Tatiane, Euni, Francisco e Madalena, Rielza, Reumir, Rosângela, Otto, Adalto, Edileuza, a nossa Lani querida, o Mateus, Tiago Erodec, alguém tão especial, o Jaime, muitas pessoas aí acometidas aí, né, com Covid-19 ou com sintomas, que o Senhor venha cuidar de cada um. Você pode fazer a oração para nós, Roger? Por favor? Posso sim, Eliana, com prazer. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Aqui eu deixei a imagem do bonitão aqui no fundo, para ficar mostrando aí para vocês. Mas é muito bom poder estar aqui, poder participar desse programa. E eu quero convidar você que está passando por uma dificuldade, você deixarem muitos pedidos. O tempo, infelizmente, não vai ser possível ler todos, mas com certeza eles vão ser recapitulados depois e vamos estar intercedendo por cada um de vocês. Então, eu quero te convidar neste momento a fazer uma oração comigo e entregar essa prece nas mãos de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado se estamos aqui assistindo esse culto, Pai. É porque ainda estamos com vida, ainda temos esperança, ainda temos, Pai, a sua bênção nas nossas vidas. Queremos suplicar agora, nesse momento, Pai, não só por nós, porque somos falhos e pecadores e não merecemos nada de Ti, mas queremos suplicar, Pai, por essas almas doentes, por essas almas cansadas, Pai, que estão lutando pela vida, essas almas que querem viver, Pai, essas almas que são tão amadas, Pai, ao ponto de serem lembradas por nós, tantas pessoas queridas, Pai, tantas pessoas que nós amamos, e isso com certeza nem se compara com o amor que o Senhor tem por elas. Por isso queremos suplicar neste momento, Pai, por essas vidas, queremos suplicar, Pai, por cada irmão que está desempregado, por cada irmão que está passando por problemas na sua família, no seu casamento. Queremos, Pai, que o Senhor cuide de cada um deles de uma forma bem única, bem especial, mas acima de tudo, Pai, conforme a sua santa e bendita vontade. Abençoe a programação que se segue também, todos que forem participar. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Roger. Obrigada mesmo. O testemunho de hoje é o testemunho de uma garota que eu acho muito tímida. Ela é tão tímida que ela enviou o testemunho dela gravado. Mas é uma pessoa que trabalha nos bastidores, que faz um trabalho anonimamente, mas um trabalho belíssimo no Ministério da Criança. Tem alcançado vidas, transformado vidas através do seu trabalho. Ela é uma professora na rede adventista e o testemunho dela vem exatamente falar sobre isso, sobre o trabalho, sobre as crianças que ela trabalha na escola. A nossa querida Cléo. Então, testemunho da Cléo agora em ação. É incrível a forma como Deus se manifesta na nossa vida, da forma como a gente menos espera. Eu
O ano de 2020 foi desafiador para todos e não foi diferente para quem é professor, e principalmente para mim, que sofro do transtorno da ansiedade. Então, ficar em casa, dar aula de casa não foi nada fácil. Todas as vezes que eu entrava para começar a aula, às vezes minutos antes que eu entrava, eu começava a passar mal. E eu pensava, nossa, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mas no momento que eu estava ali reunida com os alunos, a aula fluía e tudo ficava bem. E isso foi durante, né, praticamente o ano todo. E um dia eu fui visitar os alunos para entregar a lembrancinha do Dia da Criança. E naquela correria eu peguei um dia de sábado para fazer essa entrega e estar ali visitando também os alunos. E qual foi a minha surpresa? Já quase numa das últimas visitas, já quase no final do dia, uma mãe me recebeu e me disse que ela falou: Pro, eu preciso te falar, você transmite uma paz muito grande para mim. E naquele momento eu fiquei surpresa porque eu pensei, nossa, né? E depois me fez refletir, como assim? Que paz? Como assim eu transmitindo paz? Né? Que paz é essa? E nada mais era do que, com certeza, a paz de Deus, porque de mim mesma não tinha nada a não ser ansiedade, preocupação e medo, insegurança da minha parte. Mas, de alguma forma, eu consegui transmitir paz para esta mãe. E eu sou muito grata a Deus por isso. E uma das preocupações nossa era como alcançar esses pequenos, né? Falar do amor de Deus. Estando ali na sala de aula, a gente consegue ali, né, envolver e fazer com que eles ouçam, participem. Mas de casa, através de vídeos, contar história já não é mais a mesma coisa. E aí, já finalizando o ano, teve um dia que aconteceu, deu uma chuva muito forte e após essa chuva apareceu um arco-íris. E aí, essa mãe me mandou uma mensagem relatando que enquanto eles estavam lá na casa deles observando, né, o arco-íris, o filhinho dela, que era meu aluno, falou: olha, a promessa de Deus de que não vai mais destruir. E aí ela falou: Pro, isso é a sementinha que você plantou, né? Com certeza isso é fruto do seu trabalho. E isso não tem, acho que não tem preço. Ver esses pequenos aprendendo e conhecendo a Jesus é muito bom. Mesmo sendo que estamos ali não só, né, para falar de Jesus, mas para administrar outros conteúdos também. Mas a sementinha está sendo plantada e eu sou muito grata a Deus por isso, por Ele me usar para levar a mensagem dEle não só para esses pequenos, mas também para os seus familiares. Cléo, muito obrigada pelo seu testemunho e eu não tenho dúvida de que com os talentos maravilhosos que você tem, que o Senhor tem te dado, você tem levado Jesus não só para os seus alunos, mas também tem alcançado famílias. Isso é maravilhoso, que a cada dia o Senhor te use para transformar vidas e levar o amor de Jesus. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Agora nós teremos uma mensagem musical com uma garota que eu acho muito especial, muito meiga, a Milene.
Peço desculpas, pessoal, assistindo o culto. Infelizmente, tivemos um probleminha com o som. Mas vamos tentar subir agora novamente, tá ok? Deus seja louvado. Sem problemas, Roger. Enquanto você está voltando, é um tempo que nós temos aí para ir compartilhando com os amigos, né, sobre o nosso 4º dia de mordomia, de gafanhotos a gigantes. Aproveitem esse tempo aí para você compartilhar, também escrever o seu pedido, o seu agradecimento, se você ainda não escreveu no Zoom, no Face, agradecendo aí a presença de todos. Com certeza o tema hoje é de poder. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado, ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar.
Lindo louvor, lindo. Amor assim realmente jamais existirá. Ele tomou o meu e o seu lugar. Cristo merece toda a nossa adoração. Vamos adorar ao Senhor agora através do estudo da palavra. Wagner, o tempo é seu, que o Senhor te use para essa mensagem tão poderosa. Olá, boa noite a todos. É muito bom nós podemos estar aí no quarto dia da nossa Semana de Mordomia. Realmente é uma alegria, um privilégio nós podemos compartilhar a palavra do Senhor. Nós temos certeza aí que realmente o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Temos certeza que realmente Deus tem planos para a nossa vida. E a pergunta que nós, nesse quarto dia, iniciamos fazendo, será que estamos entrando, entendendo que devemos fazer parte desse plano? E aí entendemos, eu acho que eu vou sempre reforçar, você já decorou os 4 T's da mordomia, que são parte aí do plano de Deus para mim e para a sua vida. E os 4 T's da mordomia: tempo, talento e tesouros, né? Que nós devemos fazer parte desse plano aí, sendo mordomos de Deus, dedicando essas 4 áreas da nossa vida, tempo, talento e tesouros, para o Senhor. Posso dizer que se você dedicar uma delas e faltar, é como se fosse uma mesa, vai ficar desigual. Devemos dedicar as 4 áreas da nossa vida ao Senhor. Estamos aí no quarto dia, e hoje, com o tema de gafanhotos a gigantes. Pode ser que alguns já tenham ideia de qual história nós vamos falar, de qual relato bíblico nós vamos citar, mas se você não tem ideia, pegue sua Bíblia, já fica com ela nas mãos aí, pode usar seu aplicativo, o importante é que você consulte na palavra de Deus. Tá? Para você que está assistindo do Facebook, você que está nos acompanhando aí, conhecendo, de repente entrou pela primeira vez agora, né, no Facebook da Igreja Adventista do Campo de Fora, você seja muito bem-vindo. Esperamos poder muito em breve recebê-lo dentro da nossa igreja mesmo, para poder te dar um abraço quando tudo isso passar e dizer realmente que você é muito importante para o Senhor. Obrigado por estar presente. Olha só, está com a Bíblia em mãos? Seu aplicativo aberto? Então feche seus olhos agora. Vamos continuar pedindo a presença de Deus. Grande Deus, muito obrigado, porque chegamos no quarto dia da Semana de Mordomia. Jesus, sabemos que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Nós queremos ter a certeza que seremos tocados por Ti. Queremos ter a certeza que através da internet, através dessa rede que pode alcançar o mundo inteiro, nós queremos ter a certeza que o Espírito Santo atuará em nossos corações, para que possamos entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Pai, nesse momento seremos expostos à Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ter a certeza de que o Senhor tem uma palavra para falar aos nossos corações nessa noite. Portanto, que nenhuma preocupação, que nenhuma distração possa fazer com que percamos o foco da Tua mensagem. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos em Seu nome. Amém, Pai. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. Olha só, nós vamos ler bastante aqui a Bíblia, tá? Nós vamos ler aqui, você que está aí acompanhando pelo Facebook ou pelo Zoom, acompanhe a leitura, porque nós vamos ler o capítulo, 2 capítulos aqui, não vamos nem perceber. Vai ser muito gostoso, nós vamos aprender muito aqui, e vai ser uma história aí que eu posso falar para você, que você vai se segurar aí no sofá, na cadeira, que vai ser emocionante. Acho que talvez você nunca viu essa história da forma que você vai ver agora. Então, põe o cinto de segurança aí e vamos mergulhar na palavra de Deus. Números capítulo 13, do versículo 1 em diante. Diz assim:
Disse o Senhor a Moisés. Então, quem é que diz aqui? O Senhor. Então, a ordem do Senhor a Moisés é o seguinte: envia homens que espiem a terra de Canaã. Então, se a ordem era de Deus e era para Moisés enviar, então era como se o Senhor mesmo estivesse enviando. Então, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, quem é que daria? O Senhor. De cada tribo de seu país enviarei um homem. De cada tribo de seus pais, enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, a ordem de Deus aí é que para cada tribo enviasse um príncipe, um representante de cada tribo. Nós sabemos que haviam 12 tribos, né? E aí iriam ser 12 homens. Se você for ver aqui, do versículo 13 em diante, diz assim: enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Não era Moisés que estava mandando, era o Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E aqui do versículo 4 até o versículo 15, vai dizer quem foram os homens escolhidos. Eu não vou ler, para que nós possamos ganhar tempo e ler um pouquinho mais, mas por curiosidade você pode ler depois da mensagem, tá? Quem foram as tribos, os homens escolhidos, tá bom? E do versículo 16 em diante, após ter escolhido os homens, diz assim: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou por ordem de Deus. Então, Deus estava enviando a espiar a terra, aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra. Vou reforçar isso. Quem enviou foi Deus. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Se você se recordar, tentar lembrar um pouquinho, nós demos uma pincelada ontem no capítulo 12 do livro de Gênesis. Se lembra? A terra que Abraão estava, e Deus falou: essa terra eu vou dar para você e para os seus descendentes. É a mesma terra, tá bom? E diz assim, ó: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Agora, qual que era a missão? Qual que era a missão? Moisés vai falar exatamente o que Deus queria que eles fizessem. Versículo 18. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se é arraiais, se é em fortalezas. Versículo 20. Também, qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias de uva. Queridos, o que nós lemos agora é que o que Deus pediu para aqueles 12 homens não era para que eles conquistassem a terra. Era para que eles espionassem a terra e trouxessem o quê? Um relatório. Simplesmente isso. Vão até lá e tragam amostras, tragam fotos, tragam, né, se fosse nos dias de hoje, filmem a terra, né, e tragam para mim, conforme Deus pediu, um relatório. Não é para vocês conquistarem, é para trazer um relatório. Ver se a terra é fértil, é estéril, se é boa, se é má, se tem floresta, se não tem, se é fortificada ou se não é. Tragam um relatório. Ponto. Era isso que era para eles fazerem. Muito bem. Versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, e entraram em Ramate. Versículo 22 do capítulo 13. E subiram pelo Neguebe, e vieram até Hebrom. Estavam ali
Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Olha só, eu não sei se você já viu um cacho de uva tão grande assim. Eu, no comecinho do ano agora, né, nós fomos participar lá da coleta das uvas, e eu fui lá para participar da safra, e quando eu fui visitar uma parreira de uvas, e quando parreira tem que ser de uva, né? Eu fui visitar uma parreira, e quando eu conheci, eu fiquei, assim, abismado da beleza que é uma parreira. Mas eu fiquei boquiaberto com um cacho de uva, de uma qualidade de uva, que ele tinha esse tamanho aqui. Ele todo formado assim, eu pegava e segurava ele assim, como eu estou fazendo com a mão com vocês. Eu nunca vi um cacho daquele tamanho. E eu achei aquilo lindo, maravilhoso. E eu tive a oportunidade de cortar, pegar aquele cacho pesado, né? Um cacho carregado, eu achei aquilo lindo. Mas o texto aqui diz que esse cacho de uva era muito maior, porque 2 homens precisaram para carregar esse cacho de uva pendurado sob uma vara. Então era um cacho muito grande. E também tinham romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol. Escol, em hebraico, significa cacho, tá? A palavra Escol significa cacho. Então, esse lugar se chamou o Vale de Escol, ou o Vale de Cacho, né? Por causa do cacho, aí o texto já fala, que ali cortaram os filhos de Israel. Muito bem. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, ou seja, ao final de 40 dias, ao final da missão, acabou a missão. Eles fizeram tudo que Deus pediu, acabou 40 dias, diz assim, voltaram de espiar a terra. Missão dada, missão cumprida. Então, aqueles homens foram espionar a terra, receberam essa ordem para espionar, e eles fizeram exatamente isso. Voltaram. Versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Gente, antes de começar aqui, eu quero falar para você de 2 grupos de pessoas. 2 grupos de pessoas. Esses 2 grupos de pessoas, eles existem em qualquer esfera da nossa vida. Infelizmente, inclusive às vezes dentro da igreja, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, dentro da sua escola, se você está no ensino médio, ensino fundamental, na sua vizinhança, infelizmente, dentro da sua casa, às vezes. Esses 2 grupos de pessoas, eles existem em qualquer lugar, que são os construtores de sonhos e os destruidores de sonhos. Quem são os destruidores de sonhos? Os destruidores de sonhos é aquele grupo que você, de repente, eu não sei se eu falei em algum momento isso na igreja, numa escola sabatina, ou se eu já falei sobre isso, eu vou reforçar aqui. Os destruidores de sonhos é aquele grupo ou é aquele tipo de pessoa que ele usa o termo assim, ó, eu sou pé no chão, né? E às vezes ele é tão pé no chão que ele cria raiz e ele não sai do lugar. Então ele não sai do lugar, ele não cresce, ele não vai para lugar nenhum e ele se incomoda com pessoas que se movimentam, que crescem. O destruidor de sonho é aquela pessoa que quando você vai contar um sonho para ele, você vai contar um desejo do seu coração, você fala assim para ele assim, puxa, eu tenho vontade de fazer uma faculdade, eu estou querendo fazer faculdade, né? Ele fala, ih, rapaz, você vai fazer faculdade, você já está com 40 anos, 45, ih, você já passou dos 30, nem compensa fazer mais faculdade. Sabe por quê? Porque eu tenho tanto amigo que fez faculdade e hoje está, né, tá fazendo isso ou aquilo, com o diploma pendurado lá.
Queridos, o destruidor de sonho é aquele que você fala para ele assim, puxa, rapaz, eu estou querendo prestar um concurso público da prefeitura, um concurso público para... Daí ele fala assim, ih, concurso público, ih, rapaz, isso é tudo ajeitado, sabia? Isso já está tudo, ó, vão comer seu dinheiro, porque as vagas já estão tudo combinadas, né? Não, nem presta. Daí você vai falar assim, puxa, mas eu tenho tanto sonho ali de fazer um curso técnico para mim, para eu, de repente, crescer na empresa. Daí ele fala, ih, rapaz, isso não vai dar em nada, viu? E tem gente aí que tem dentro da empresa, eles vão falar para você o destruidor de sonho. E esse aí já é indicado, só cresce aqui quem bajula o chefe e tal. Esse é o perfil do destruidor de sonhos. Ele não sonha, ele criou raiz, e ele se incomoda e atrapalha aquele que sonha. Ele destrói o seu sonho. Ele corrói o seu sonho. Muito bem. Cuidado com esse tipo de pessoa. Eu vou falar primeiro desse, tá? Porque a Bíblia, aqui no versículo 26, vai apresentar esse primeiro grupo. Foram quantos espiaram a terra? 12. Desses 12, 10 eram destruidores de sonho. Dos 12 que foram, 10 eram destruidores de sonhos. E esses deram o primeiro relatório. Eles falaram assim, ó. O primeiro relatório que eles deram, eles começaram ali a animar o povo. Olha só o que eles falam. Assim, ó. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã e a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles primeiro desfilaram com um cacho ali, e eu acho que o povo veio assim, oh, nossa, o povo cresceu o olho, né? E sorriu, né? E quis experimentar o fruto, e ficou imaginando como seria o tamanho das árvores para ter aqueles cachos. E daí, eles falaram assim, ó, versículo 27, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra, aqui nos enviaste. Ó, eles já começaram a dar um relatório errado, porque não foi Moisés que enviou, foi Deus. Mas na visão deles, do destruidor de sonho, quem tinha enviado era Moisés, era o homem e não Deus. Eles falaram assim, ó, fomos à terra a qual você nos enviou, Moisés, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. E mostrar o fruto. Mas, vocês acharam bom isso que vocês viram? Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Né? Se você for ver lá em Deuteronômio, capítulo 2, lá vai falar de Anak, que eram gigantes e tal. Né? Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e à beira do rio Jordão. Gente, olha, eles começaram a destruir tudo o que eles tinham mostrado. Olha, a terra de lá, ela é cercada, tudo que a gente ruim mora ao redor, né? Os homens são grandes e tal, e começaram a falar. No versículo 30, entra aqui um outro grupo. E o que entrou era um grupo menor, porque lembra, foram 12, né? 12. 10 deram esse relatório inicial aí, que entra no grupo de destruidores de sonhos, e agora vai entrar 2. Esses 2 entram para o grupo de construtores de sonhos. Quem são os construtores de sonhos? São aqueles que, quando você vai dar a mesma notícia que você deu para o destruidor, olha o comportamento dele. Você vai falar assim, puxa, rapaz, eu estou pensando em fazer uma faculdade. E o destruidor de sonho fala assim, ó, puxa, tá pensando? Rapaz, faz mesmo, viu? Faz mesmo, que é muito bom. Ah, mas eu estou já beirando 50, que é isso? Eu já vi gente que terminou, eu vi um senhorzinho que terminou com 90 anos uma faculdade, fez direito. Rapaz, não tem tempo não, vai fazer. Ó, você pode prestar, tem ProUni, você pode prestar, tem bolsa do governo, pede auxílio na sua empresa, faz, não deixa de fazer, né? E ele fica animado ali, né? Aí você vai falar para ele assim, rapaz, eu queria prestar um concurso público. Mas tem gente que fala que esse negócio é combinado, é nada, rapaz. Eu conheço gente que passou. Quanta gente você conhece aí que trabalha
na prefeitura, que trabalha, né, que é concursado, não tem nada a ver isso, não. Pode até existir, pode ter um lugar ou outro que tenha, mas, rapaz, presta sim, corre atrás do seu sonho. Você já entrou num cursinho? Né? O construtor de sonho é aquele que e além de ele querer que ele dá força para o seu sonho, ele espera você terminar porque ele quer falar o sonho dele também. Ele quer compartilhar o sonho dele com você. Ele quer te motivar também. Esse é o construtor de sonhos. Destruidor de sonho, construtor de sonho. Gente, os dois grupos estão ao meu redor e ao seu redor o tempo todo. O tempo todo. Vou te dar uma palavrinha assim triste. Às vezes, existem momentos que os destruidores de sonhos é o maior grupo. E a situação é bem clara aqui nessa história que nós estamos lendo. E aí, no versículo 31, perdão, vamos terminar o versículo 30 aqui. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, né? Eia! Para com esse relatório aí. Que é isso, rapaz? Galera, vocês foram lá, nós vimos as mesmas coisas, nós ficamos os mesmos dias lá, nós olhamos para o mesmo cenário. Que relatório é esse? E Josué e Caleb falam assim, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, uma palavra positiva, porque certamente prevaleceremos contra ela. Que relatório é esse? Enquanto 10 dava aquele relatório destruidor de sonhos, 2 falaram, nós podemos sim, subamos e possuamos a terra. Se o Senhor quiser, a gente vai prevalecer contra eles. E aí, os negativos, estavam em maior número, fizeram alvoroço. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Josué e Caleb falou assim, subamos, possuamos os destruidores de sonho, não podemos subir, são mais fortes do que nós. Versículo 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Infamar quer dizer mentir. O texto na Bíblia está dizendo que eles mentiram em relação ao relatório que eles deviam trazer. O texto está dizendo aqui, infamaram, não está falando inflamaram, está dizendo infamaram. Eles mentiram em relação ao que eles tinham visto. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu vou provar para você que eles mentiram, tá bom? Diz assim, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eu não vejo nada de errado em falar que aqueles homens eram de grande estatura, porque existem homens grandes e existem homens pequenos. Eu tenho 1,71 m, eu faço questão desse 1 centímetro para falar que eu não tenho só 1,70 m, eu tenho 1,71 m. Mas quando eu estou perto do Emerson, estou perto da Karina, eu me sinto uma formiguinha, né? E, às vezes eles vão falar comigo, eles dão aquela encurvada assim, eu me sinto tão pequeno. Tem pessoas grandes, não tem? E eles falaram aqui, aqueles homens eram de grande estatura. Não tem problema nenhum falar isso. Mas o problema vai ser a mentira que eles vão falar agora no versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E olha o que eles vão falar? E esse relato é dos destruidores de sonhos. E eles falam assim, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim o éramos aos seus olhos. Puxa! O relatório que eles deram aqui é mentira. Porque eles falaram assim, nós nos víamos perto daqueles grandes homens como gafanhotos. E eles também nos enxergavam como gafanhotos. Aí eu não resisti. Eu tive que montar um negócio aqui para tentar reproduzir a visão desses homens para que você entenda a visão deles. Eu vou compartilhar com vocês aí a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minutinho. Então vamos lá, deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui.
Deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Puxa, que pena, eu não sei por quê. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Eu queria tanto mostrar para vocês essa tela aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá legal, eu acho que deu certo. Deixa eu ver aqui. Deu certo, a gente está vendo sua tela. Estão vendo minha tela, mas não no modo apresentação, né? Não, tá vendo os slides. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar como slide aqui. Vamos lá. Não. Share, vamos ver, vou tentar de novo aqui. Não. Tá, eu vou mostrar como slide mesmo. Eu não queria, para vocês poderem ver certinho. Estão vendo os slides? Sim, tá aparecendo os slides. Perfeito. Muito bem. Olha só. Primeiro eu vou mostrar para vocês a visão do destruidor de sonhos. Como eles, exatamente o que eles falaram. Eu não vou aumentar nada, tá? E eu aliviei o lado dessa galera aqui que destrói sonho. Eu aliviei o lado do relatório deles aqui. Eles falaram que eles eram vistos perante aqueles homens e eles se enxergavam como gafanhotos, correto? Fui pesquisar os gafanhotos aqui. Qual é o maior gafanhoto? O menor gafanhoto tem 1,5 centímetros. O maior gafanhoto, ele chega a 12 centímetros, tá bom? Então eu aliviei o lado deles, eu podia pegar o menor gafanhoto, que é o relato deles. Mas eu peguei o maior gafanhoto, de 12 centímetros. Vamos imaginar que um homem da minha estatura, 1,71 m, tá? Para que um gafanhoto de 12, para que os gafanhotos chegassem à minha altura, de 1,71 m, né? Quantos gafanhotos precisariam, de 12 centímetros, para chegar na minha altura de 1,71 m? Muito bem. 14 gafanhotos. 14 gafanhotos de 12 centímetros para chegar à minha altura de 1,71 m. Corretos? Então, na visão daqueles homens, destruidores de sonhos, eles estavam dizendo o seguinte: eles estavam dizendo que eles eram 14 vezes menores que o gigante. Ou seja, se eles eram 14 vezes menores, e vamos pegar que todos eles tinham 1,71 m, era tudo do meu tamanho, então precisaria de 14 homens para dar a altura de um gigante, se eles eram do tamanho de um gafanhoto. Então o gigante, na visão deles, gente, olha só, como é mentira. O gigante, aqueles gigantes, tinha 24 metros de altura. Bem, a gente não tem relato nenhum disso, nem bíblico, né? Adão, ele tinha ali, né, a altura de 4 metros e pouquinho, Eva um pouquinho menor. Mas na visão desses espias, desses 10 espias, eles eram 14 vezes menor, porque eles eram do tamanho de um gafanhoto. Então os homens eram 14 vezes maiores que eles. Tinha 24 metros de altura. Isso é possível? Eu não preciso nem ouvir você falando isso. É impossível que isso seja verdade. Não podia ser. Por isso que o texto diz que eles infamaram, eles mentiram. Imagina, para eles falarem para o povo, nós éramos 14 vezes menores que eles, nós tínhamos o tamanho de um gafanhoto, eles nos viam como gafanhotos, e nós nos enxergávamos assim, tínhamos que olhar eles assim como um prédio, né? 24 metros de altura. Muito bem. Que tristeza esse relato, né? O destruidor de sonho, ele costuma exagerar o problema. O destruidor de sonho, a pessoa negativa, ele olha um problema, e aí eu quero entrar para você na diferença da visão da pessoa que está com Deus, que confia em Deus, e a diferença da pessoa que não confia em Deus. Eu quero mostrar para você a diferença do mordomo que caminha com Deus e a diferença do mordomo infiel.
do mordomo que não caminha com Deus, daquele mordomo que não faz parte do plano de Deus. Lembra que nós falamos ontem, e falamos alguns dias aí, que existem situações que a gente não vê, a conta não fecha, a matemática não bate, por isso que eu não participo do plano de Deus. Porque eu olho um problema e eu maximizo, eu torno aquilo muito maior do que realmente ele é. Os homens podiam ser grandes? Podiam. Mas 24 metros de altura? Impossível. Queridos, eu não sei e não imagino qual o tamanho do seu problema, da sua dificuldade. Mas o que vai determinar o tamanho do seu problema é a distância que você está de Deus. E eu vou provar isso aqui nessa história de que 12 homens vendo a mesma cena, tendo visto a mesma cidade, tendo visto os mesmos homens, enxergavam de forma diferente o mesmo problema. Então a pergunta é, como você tem visto os problemas na sua vida? Se você é um mordomo fiel, você vai ver de uma forma. Se você é um mordomo infiel que confia no seu talento, no seu poder, na sua capacidade, você vai ver o problema de outra forma. E aí o texto, vamos continuar aqui. Versículo 14 diz assim: levantou-se, pois... Versículo 14 não, capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Diz que o povo chorou a noite toda. Olha o que causa uma mentira, um relatório errado. Olha o que você pode fazer com os sonhos das pessoas. Olha o que os destruidores de sonhos podem fazer com os seus sonhos. Diz que o povo de Israel chorou a noite toda. Versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram. Diz que o povo todo começou a reclamar. Contra quem? Contra Moisés e Arão. Espera aí. Agora, se eles estavam reclamando contra Moisés e Arão representavam quem? Deus. Lembra quando Deus chama Moisés e chama Arão? Ele fala assim: Moisés, você será para o povo como Deus, e Arão será o seu profeta. Deus fala exatamente isso. Moisés representava ali, Arão, a voz de Deus para o povo. Lembra quando o povo pediu para ouvir Deus falando? E aí eles não aguentaram e falaram: Moisés, não fale, deixa que Deus fale você por intermédio de Deus. Então, nesse momento aqui, eles não estavam falando contra Moisés, mas contra Deus. Murmuraram contra Deus. E toda a congregação lhes disse: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos fez o Senhor? E agora eles declaradamente acusam o Senhor. E por que o Senhor? Por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Queridos, olha o que eles estão falando aqui. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha a visão deles, eles estavam livres do cativeiro. 400 anos de cativeiro. E agora esses homens preferem voltar para o Egito. Voltar para o cativeiro, voltar a ser escravos. Voltar para onde? Os sonhos haviam sido dizimados, acabados. E eles preferiam voltar para o Egito. E aqui, no versículo 4, eles dizem assim, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ao eles falarem assim: vamos tirar Moisés, eles estavam dizendo a mesma coisa. Vamos tirar Deus da jogada. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para os deuses egípcios. Vamos voltar para a escravidão do pecado. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto e perante a congregação dos filhos de Israel. Queridos, a mensagem do povo aqui é: vamos voltar para a velha vida. Olha, eu não sei quem vai assistir ou quem está assistindo essa mensagem agora. Eu não sei qual a dificuldade que você está tendo, mas uma coisa eu posso te afirmar: não há vantagem nenhuma em voltar para a velha vida. Não há vantagem nenhuma em voltar para a escravidão do pecado. Pode estar difícil a sua vida ao lado de Jesus, mas, querido, ia estar muito pior se você estivesse sem ele. Muito pior. Mas o povo aqui decide voltar. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto e perante a congregação dos filhos de Israel.
Capítulo 14, versículo 6. Volta os construtores de sonhos. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Olha só, eu não sei qual é a sua postura diante de uma situação dessa. Quando você vê alguém destruir o sonho de alguém, quando você vê alguém, ou a própria pessoa agir dessa forma. Mas a postura de Josué e Caleb foi, eles não se conformaram, eles rasgaram a sua roupa, demonstraram publicamente de que eles estavam agindo errado. Eles se posicionaram do lado que eles estavam. Eles se posicionaram como mordomos fiéis de Deus. E aí no versículo 7 diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha só, se o Senhor quiser, Ele vai nos dar essa terra. Agora, queridos, eu vou provar para você, diante da palavra de Deus, que o seu problema, ele vai ter o tamanho da sua distância de Deus. Porque no versículo 9 diz assim: tão somente não sejais rebeldes. Eles repreenderam o povo contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, o que você vai ler aqui é fantástico, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Olha só a visão daqueles homens. Os destruidores de sonhos olhavam e falavam: nós somos como gafanhotos, eles são 14 vezes maiores que a gente, tem 24 metros de altura. A visão dos mesmos gigantes, a visão dos construtores de sonhos, eles são para nós como pão. Algumas versões trazem assim: com um bocado podemos devorar. Pode ser que esteja assim na sua Bíblia. Com um bocado podemos devorar. Eu fiquei pensando, que pão a gente consegue devorar com um bocado só? Eu gosto de estar na igreja porque eu ouço você falando, né? E aí, olha só, se alguém já deve até ter pensado aqui, que pão você consegue devorar com um bocado só? A bisnaguinha, não é? A bisnaguinha, eu pelo menos, às vezes vou trabalhar, vou meio correndo, não consigo tomar café, eu pego uma bisnaguinha e com um bocado só, eu sei que é meio guloso, mas de um pedaço, numa mordida só, eu praticamente devoro a bisnaguinha, né? Delicadamente, você devora ela com 2, tá bom? Mas uma bisnaguinha, pelo que os construtores de sonhos disseram, com um bocado, eles devorariam aqueles homens. Fui pesquisar. Qual que é o tamanho de uma bisnaguinha? 7,2 centímetros. É o tamanho de uma bisnaguinha. Então, aqueles homens, os construtores de sonhos, olhavam para aquele gigante, para aquele mesmo problema, e falavam assim: olha só, aqueles homens têm o tamanho de uma bisnaguinha. Aqueles homens têm o tamanho de uma bisnaguinha. Nós podemos devorar eles com um bocado só, se o Senhor quiser. Sabe o que eles estavam vendo? O mesmo problema que esses homens viam, um gigante de 24 metros, aqueles homens viam um gigante de 7,2 centímetros. 24 vezes menor que eles. Porque uma bisnaguinha de 7,2 centímetros, para compor um homem de 1,70 m, precisa de 24 bisnaguinhas. Isso é fantástico, não é? O mesmo gigante, para os destruidores de sonhos, tinha 24 metros de altura. O mesmo gigante, para aqueles que confiavam no Senhor, tinha 7,2 centímetros. 24 vezes menores que eles. Gente, percebe? A mesma cidade, o mesmo povo, as mesmas muralhas, os mesmos gigantes, o mesmo problema. Como você tem olhado para os problemas na sua vida? Longe de Deus, eles vão ser muito maiores que você. Porque você não tem como resolver isso. Sem Deus, você não tem o que fazer. Sem Deus, você não pode resolver nada. Esses homens viam um problema, os distantes de Deus, e não enxergavam saída. Iam desistir. Aqueles que confiavam em Deus disseram assim: com um bocado, se Deus quiser, nós podemos vencer esse problema. Retirou-se dele o amparo, o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação
disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Queridos, Deus tem falado para você: até quando? Até quando você vai enxergar os problemas pela sua ótica? Até quando você vai deixar de participar do plano que eu tenho para a sua vida, das promessas que eu tenho da sua vida, por crer no problema conforme a sua ótica? Enquanto você ver o plano que eu tenho para a sua vida pela sua ótica, não cabe, você nunca vai participar. Você está entendendo isso? Enquanto você ver os planos de Deus para a sua vida pela sua ótica, você jamais vai participar dos planos de Deus. Mas a partir do momento em que você entender que é Deus que está no controle, que é Deus que pode resolver os seus problemas, queridos, os problemas passarão a ser menores. Eles não deixarão de existir, mas passarão a ser menores. E você, então, vai entender que somente participando dos planos de Deus, somente entendendo que você tem que dedicar o seu talento, que você tem que dedicar o seu tempo, dedicar o seu tesouro, o seu templo para Deus. Você tem que fazer um plano com Deus e parar de olhar para gigantes que na realidade não são do tamanho que você pintou, do tamanho que você idealizou. Queridos, não olhe para o tamanho dos seus problemas. Olhe para o tamanho do seu Deus. E é Deus que vai dar solução para a sua vida. Você entende isso? Eu não posso ler mais, a gente já avançou no horário. Mas a palavra de Deus diz aqui, se você continuar lendo, que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, ninguém mais. Ninguém mais entrou. Somente aqueles que construíram sonhos, somente aqueles que acreditaram no poder de Deus, somente aqueles que viram gigantes como bisnaguinhas, somente aqueles, não aqueles que se viam como gafanhotos, mas na ótica deles, eles eram gigantes. Josué e Caleb se viam como gigantes, não como gafanhotos. Pare de se olhar como gafanhoto. Pare de se olhar como uma pessoa que não pode, que não consegue, que não... Deus quer te tornar um gigante. Deus quer te dar oportunidades, mas para isso você precisa participar dos planos de Deus. Nós cantaremos um hino agora. E nesse hino, durante o hino, eu gostaria que você fizesse um plano com Deus. Queridos, estamos no 4º dia da semana de oração. Eu não posso continuar a semana de oração sem apelar para que você faça um plano com Deus, de melhorar o seu tempo com Deus, de melhorar a dedicação do seu templo com Deus, de melhorar a dedicação dos seus talentos com Deus, e de dedicar e de fazer um plano, de dedicar os seus tesouros ao Senhor. Eu preciso falar com você isso é importante. Você tem sido um dizimista fiel? Você tem participado desse plano para a sua vida? Talvez eu não tenha dúvida que você seja um dizimista fiel. Você tem sido um ofertante fiel? Ou o dízimo eu participo, mas a oferta ainda não, porque a conta não fecha, Wagner. Ainda não, a conta não fecha. Olha bem para mim, eu queria estar olhando nos seus olhos para falar isso. A conta só não vai fechar se ainda você estiver se olhando como um gafanhoto. E eu não quero te humilhar com isso, eu não quero te pressionar com isso. Eu quero dizer o que a Bíblia disse aqui. Se você estiver olhando as situações da sua vida como um gafanhoto, confia nos planos do Senhor, deixa Deus sentar na cadeira, deixa Deus assumir o barco, e você vai ver as maravilhas do Senhor se cumprindo na sua vida. Durante esse hino que nós vamos cantar agora, faça um plano com Deus. Não sei o valor que você vai estipular, não sei o plano que você vai fazer, mas, querido, faça um plano com Deus. Senhor, olha só, eu queria começar dessa forma a minha oferta. Mas não é a oferta que você vai dar e a oferta que você vai fazer, não é uma oferta, olha, eu vou entregar uma cesta básica, porque a orientação da Bíblia é trazer a casa do tesouro. Então, faça um plano de oferta com Deus.
Isso é importante. Isso é importante. E mais para frente, você vai entender que Deus não precisa do seu tesouro, do seu ouro, da sua prata. Deus não precisa. Você vai entender que é você que precisa fazer esse plano para o seu bem, para a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Faça um plano com Deus. No momento agora que nós cantarmos um hino, que seja um hino de entrega, que possamos cantar como gigantes, acreditar como gigantes e não como gafanhotos. Que Deus abençoe sua vida. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos chegando quase no meio dessa semana de mordomia, Senhor. O Senhor aqui nos abençoou, nos guardou, nos trouxe uma mensagem, ó Pai, que falou diretamente aos nossos corações. Pai, o Senhor conhece a situação, a vida, as dificuldades que cada um de nós enfrentamos. Só o Senhor conhece, ninguém mais conhece. Nós não podemos nem falar que entendemos ou que sabemos o que o outro está sentindo, porque cada um tem a sua dificuldade e a sua dor. Mas, Pai, nós queremos te pedir que venhamos a terminar esse momento na Tua presença, não nos sentindo gafanhotos, Senhor, mas gigantes. Nós não queremos terminar esse culto nos sentindo diminuídos ou de alguma forma humilhados. Nós queremos sair daqui sentindo, ó Pai, que os nossos problemas, eles não são maiores que o nosso Deus. Nós não queremos ficar falando para o Senhor somente o tamanho do nosso problema, mas nós queremos falar para os nossos problemas o seu tamanho, Senhor. Nós queremos falar o tamanho do nosso Deus para os nossos problemas. Pai, nos ajuda a confiarmos em Ti. Nos ajuda a dedicarmos o nosso tempo, o nosso templo, nossos talentos, os nossos tesouros para Ti, Senhor. Nós queremos permitir que o Senhor assuma o controle da nossa vida. Nós queremos viver uma vida diferente. Não queremos voltar para trás, como acabamos de cantar. Não queremos voltar para o Egito, não queremos voltar para a velha vida, mas nós queremos seguir uma vida de agora em diante, Pai, confiando nas Tuas promessas e uma vida de vitórias em Cristo Jesus. Pai, fica conosco. Abençoa cada filho Teu aqui que está acompanhando essa semana de oração na Igreja do Campo de Fora. Que nós possamos ser abençoados, sentir a Tua presença. Nos traga amanhã de volta, no mesmo horário, Senhor, que o Espírito Santo nos impressione para estarmos presentes e confiarmos e convidarmos outras pessoas. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Esperamos vocês amanhã,
às 20 horas. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Obrigada a todos, que tenham uma noite abençoada de descanso e aguardamos vocês amanhã.